Senhor, meu Deus, meu Pai amado, venho agradecer, papai, por mais este momento, Pai, por mais esse dia vencido, papai. Viemos entregar nossa adoração a Ti, Pai amado. Senhor, seja glorificado o Teu nome, papai amado. Senhor amado, todos que aqui estão, papai, venha abrir a mente, papai, venha transmitir, Pai, a Sua palavra, venha tocar, papai amado, e que o Seu Espírito Santo predomine a sua casa, Pai. Senhor, chamamos a Tua presença, meu Deus, neste lugar, papai amado. Glorioso és Tu, papai. Venha trabalhando, papai, sobre mentes, sobre vidas, papai. Em meio desse tempo, papai, tão tribulado, papai. Mas o Senhor está conosco, papai. O Senhor fala através, papai, da palavra, dos louvores. Receba a nossa adoração, papai. É o que te pedimos, papai, de coração, papai, de corpo, alma e espírito, pai. Em nome de Jesus, papai. Queria deixar uma palavra que está em Isaías 43. Isaías, capítulo 43. Amém? Mas assim diz o Senhor. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e eu que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te amei pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente do oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que ouça e para que se diga: verdade é. Palavra gloriosa que fala em tempo difícil que o povo de Israel estava vivendo. E hoje não é diferente. A palavra, ela sempre é atual, ela nunca fica atrasada. E eu creio que Deus ele trouxe essa palavra para a gente aqui nessa noite, para quem está na live também, que o Senhor está conosco nesse momento difícil. O Senhor vem nos acordando com uma atalaia na madrugada para interceder pelos acontecimentos, por coisas que estão passando por esses dias. Povos estão cegos adorando coisas que vão para a ruína deles, mas o Senhor nos trouxe nesse momento tão complicado para a gente orar por eles, para que Deus venha abrir os olhos deles e que o nome do Senhor venha ser glorificado nessa terra, em nome de Jesus. Queria passar para o grupo de louvor.
amados, igreja, vamos nos colocar em pés. Estamos num culto com a família e para a família. E como a nossa pastora disse, né, nós começamos uma campanha em prol da família. E essa semana nós tivemos uma experiência bastante difícil e dolorida, que envolve família. Uma família ficou sem o seu sacerdote e nós fomos prestar os nossos sentimentos ali naquele local. E aquela esposa chorava muito, um bebezinho de 3 meses ainda, uma menininha de aproximadamente 6 anos. E o Senhor aprove recolher aquele sacerdote. E como a Bíblia diz, né, no momento do luto, que nós refletimos sobre algumas coisas da vida. Então, se hoje estamos aqui com a nossa família, é motivo de agradecermos ao Senhor, é motivo de adorarmos a Ele, e é motivo também de prestarmos mais atenção em quem está à nossa volta. Não deixarmos passar, ser só mais um dia, mas que seja o dia, né? Que a gente possa valorizar tudo aquilo que Deus nos dá. E terrenamente falando, não existe coisa mais preciosa que a nossa família. Você pode ter conquistas, ouro, dinheiro. Se você não tiver sua família, você nada tem, você é pobre. Vamos ao Senhor com este louvor, agradecendo ao Senhor pela nossa família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Senhor, poder
Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Aleluia, essa família é o presente do Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Que você possa desfrutar do amor de Deus, você, a sua casa, a sua família. Aleluia. provações, se você honrar aquilo que Deus te deu, que é a família, com certeza seremos bem-sucedidos. Aleluia. Todas as bênçãos de Deus.
aqui de novo, né? Mais uma vez, na casa do Senhor, para bendizer o nome dele, né? E nos saciar desta palavra maravilhosa que ele nos deixou, para que nós possamos estar comendo dela, bebendo dela, todos os dias das nossas vidas. Não conseguimos ler ela inteira no dia, mas que nós possamos, assim, pelo menos todos os dias, um versículo, né? Deus vai falar conosco, amém? Eu quero ler uma palavra ali em Jeremias. Salmos primeiro. Amém, irmãos? Amém. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos santos, tem o seu prazer na lei do Senhor. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmão? Essa palavra, o que eu vejo aqui no Salmo, como um refrigério espiritual, né, em nossas vidas, que ela está sempre viva em nossos corações. E mesmo ela estando sempre viva em nossos corações, sendo um refrigério espiritual, muitas vezes nós vamos passar um pouco da raiva, não podemos aceitar isso no nosso coração, né? Ao longo de nossas vidas, vamos experimentar a nossa alegria em determinados tempos, que nós possamos nos alegrar na casa do Senhor todos os dias. A casa do Senhor todos os dias, quero dizer, o nosso coração. Que nosso coração esteja alegre, porque se nós formos nos entregar, o que seríamos de nós? Se com Deus já está difícil, o que seria de nós se nós não fôssemos buscar esse Deus, esse Jesus, que foi sacrificado, que foi crucificado, que morreu na cruz por nós, né? Porque a raiva, a paz, a frustração, o desespero, elas nos acompanham, infelizmente, elas nos seguem, e por isso nós temos que estar ali, orando, indo buscar, se esforçando, não desistirmos, porque esse refrigério espiritual que está em nosso coração, é para nós passar para as outras pessoas, esse amor, essa tranquilidade, esse testemunho vivo, que não precisa você estar com a roupa de uma crente, vestido, cabelo lá nos pés. Muitas vezes, tem muitos que andam assim, mas não tem aquele testemunho que é para ter, né? Então quem muda é o próprio Jesus, é Deus que muda. A árvore, ela com suas raízes nas margens de um rio, ela vai estar sempre viva, ela vai estar sempre alegre. As folhas são verdes, as folhas vão se multiplicar, e ela jamais vai cair. Aquela folha verde, quando você está ali presente mesmo, quando você está ali sendo um soldado, uma soldada para buscar. É assim que Salmo fala nesta palavra, é assim que Salmo nos ensina a ir buscar. As raízes desta árvore são profundas, mas ela que continue sendo profunda em nossos corações, que nós possamos levar todos os dias, né, as margens dos rios, esta alegria, essa água, esta folha verde da árvore. Amém, irmãos? Eu quero agradecer essa oportunidade desta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Queria estar fazendo o momento das ofertas. Eu queria chamar a missionária Jurema, e no momento da oferta, a paz do Senhor, igreja, glória a Deus. Jesus é bom, né? Vamos orar pelas ofertas, né?
Vamos semear na casa do Senhor. Hoje eu estava conversando com uma pastora e ela me falou uma coisa que eu fiquei pensando só como Deus é maravilhoso, né? Nós conhecemos uma família de japoneses e essa família de japoneses, eles trabalham com feiras, eles vendem pastel nas feiras. E eles é uma família grande, eu acho que são umas 5, 6 irmãos e parentes. E eles têm várias feiras por semana. E esta família muito próspera. E eles, o trabalho deles é só vender pastel. Eles fazem os pastéis, eles fazem feira 2, 3 vezes por semana. E são prósperos. Aí eu estava pensando, eu disse, olha, a família é tão próspera. E a pastora falou para mim assim, ela disse, pois eu fui num chá, numa igreja, esses dias, e aonde essa família, a metade dessa família congrega. E eles fizeram um chá para as mulheres, um chá de mulheres. Esta família fez um banquete, mais um banquete do bom e do melhor. O melhor que eles vendem, o melhor que eles fazem, eles colocaram naquela mesa farta. Teve aquele culto, aquela palestra, depois aquele povo participou do chá da tarde e sobejou, mas sobejou tanto que todas aquelas pessoas, tinha mais de 100 mulheres, todas levaram para casa, porque sobejou. Então eu fiquei pensando, ficamos conversando ali, e ela me disse uma coisa, ela disse, irmã Jurema, você sabe por que Deus prospera essa família? Você sabe por que eles são prósperos? Porque eles dão o melhor para a casa de Deus. Se ele souber que tem um aniversário de pastor ou de qualquer membro da igreja, o presente que eles dão é bolo e uma mesa farta de salgados. Então eles fazem isso com gratidão. Eles são muito abençoados. Aí eu fiquei pensando, alguma coisa para um servo, uma serva de Deus, ou para a igreja, Deus nos abençoa. Nos abençoa. E eu fiquei pensando que se é mesmo, é por isso que aquela família, vendendo pastel na feira, eles são muito prósperos. Prósperos, gente. Os melhores carros, das melhores marcas, eles têm. Se chega na casa deles, a casa é um palácio, mas eles andam de chinelinho de dedo, com guarda-pozinho, vendendo pastel na feira. Pessoas simples, mas pessoas gratas. Eles fazem tudo com gratidão. Tudo que a gente faz para Deus, nós temos que fazer com gratidão. Orar com gratidão. Até as compras que a gente faz no mercado, nós temos que fazer com gratidão. Tem muita gente que reclama, mas nós temos que ser gratos. Gratidão. Nós somos ingratos a Deus. Porque aqueles que honram a Deus com as primícias, aqueles que honram a Deus com seus bens, eles são abençoados, eles são prósperos. E eu estou orando. Você vê, vou dar um outro testemunho aqui. O ano passado, eu tenho um pé de é aquela fruta que tem lá no quintal? Abacate. Tem um pé de abacate
trepar. Aquela árvore cresceu enorme. Eu mandei cortar ela todinha, porque escondeu toda a minha casa e trouxe umidade para dentro de casa. Eu mandei cortar. O rapaz lá que corta a árvore deu uma podada nela. Aí ela deu 4 abacates. O ano passado ela deu 4. Eu comi um, o meu filho comeu o outro, e 2 abacates. Eu levei como primícias para uma irmã. Gente, este ano o abacateiro carregou tanto, mas tanto, que os galhos eles foram crescendo, e na medida que eles cresceram, foi pesando, dobrou os galhos e quebrou os galhos. E um galho que caiu no chão, eu contei 80 abacates. E tá lá, eu trago para a Claudiné, eu trago aqui para o projeto, eu distribuí para todos os vizinhos. Esses dias eu saí com uma sacolada, eu dei para o motorista do ônibus. Eu dei para as pessoas que estavam dentro do ônibus, porque a sacola estava pesada, eu não estava aguentando carregar com a sacola. Gente, como Deus abençoou a minha horta, Deus abençoou a minha vida através deles abacate. Semana que vem eu vou trazer, esse final de semana eu vou trazer uma sacola e vocês vão levar abacate para casa, porque os pássaros estão fazendo a festa. Embaixo do pé de abacate está cheio de caroços, porque eles abençoam. Nós temos que dar, repartir e abençoar as pessoas. Deus diz: eu ganho um pouquinho, é um salário, mas é sagrado meu dízimo. Teve vezes que eu não consegui dar dízimo, porque a coisa apertou tanto. Eu disse: Senhor, com gratidão, eu oferto o dízimo que eu já gastei na tua presença. Não é certo fazer isso, mas tem vezes que a coisa fica difícil. Mas Deus, amém? Querido Deus e Pai, abençoa os dizimistas desta casa, abençoa os ofertantes desta casa, Jesus. Vem derramar graça e graça com abundância. Papai querido, abençoa o trabalho dos teus filhos, abençoa os ganhos dos teus filhos, papai. Deus, vem com abundância, papai, sobre cada um, Senhor. Deus de poder, abençoa a maçaneira, abençoa a despensa, abençoa, Pai, a conta bancária, Pai. Abençoa, papai, os bens dos teus filhos, Pai. É assim que digo nesta noite, no teu santo nome. Amém. Zé, glória a Deus. Jesus é bom. Graça e paz. Amém. Vou louvar a Deus com este hino de coração para coração. Então a irmã falou sobre gratidão, e eu quero dizer que assim, além de a gente ser gratos a Deus, a gente pode estar na presença de Deus com o nosso coração, além de agradecer todos os momentos, né? Tudo que a gente tem. E também quero dizer que hoje é aniversário do Elias, eu quero dar os parabéns para ele.
capítulo 1, versículo. Eu acredito que nós vamos até o versículo 10, né? Glória a Deus. São 10 versículos. Uns Tessalonicenses, que nós vamos estar aqui vendo, né? Todos esses livros, né? São livros que muito, né? Glória a Deus. Então, irmãos, se nós fôssemos por um título nessa palavra, nessa noite, né? Nós poderíamos dizer: a igreja dos Tessalonicenses, uma igreja modelo para todas as épocas, né? Glória a Deus, uma igreja modelo para todas as épocas. Glória a Deus. Então, meus amados, nós vamos ver ao decorrer desses versículos, né? Como vivia aquele povo, né? Glória a Deus, naquela época. Quais eram os seus frutos? Louvado seja Deus, dentro da presença do Senhor, né? Então diz aqui a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A seguir, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé, da abnegação, do vosso amor e da firmeza e da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação e com alegria do Espírito Santo, de sorte que vós tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois teve o nosso ingresso no meio de vós, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para encerrarmos e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Glória a Deus. Vamos dirigir a Deus mais uma vez com oração, né? Aleluia. Para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, né? Para compreender a sua palavra, amado Deus. Senhor, mais uma vez, Pai, nós clamamos, Senhor. Nós buscamos a Ti, Senhor.
Pedimos a tua permissão para adentrarmos, Senhor, ao trono da graça, para alcançar misericórdia, Pai, em tempo oportuno, Senhor. Pai, o Senhor sabe, Pai, o tempo que estamos vivendo da tua igreja sobre a face da terra, não somente no Brasil, Senhor, mas em tantos outros países aonde a tua palavra é pregada, Senhor. Meu Deus, dá-nos discernimento nessa noite, Pai. Vem falando conforme a tua vontade, Senhor. Vem manifestando os desígnios, Senhor, dos corações, das mentes, Senhor, no oculto e no escondido, Senhor. Pai, nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Apresentamos a Tua igreja, o Teu povo que ama o Senhor, que busca a Tua presença, Pai. Venha ao nosso encontro nessa noite, Pai, te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem tomar assento, meus amados. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos, o apóstolo Paulo aqui está dizendo, Paulo, Silvano e Timóteo, ou seja, os três, estavam fazendo uma dedicatória, ou uma menção de Tessalônica, glória a Deus. A história dela nos diz, como nós podemos ver na palavra de Deus, a igreja dos Tessalonicenses surgiu como fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo, em companhia de Silas e Timóteo, por ocasião da sua segunda viagem missionária. Atos, capítulo 15, versículos 36, também versículos 18 ao 23, glória a Deus. Nós podemos, meus amados, aqui, como a palavra de Deus está dizendo, que nós estamos olhando para uma igreja modelo, para uma igreja, meus amados, para um povo, que recebeu a palavra de Deus, aleluia, recebeu e reteve a palavra do Senhor, aleluia. Irmãos, e essa palavra sendo recebida, ela gerou frutos, glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala que o homem, o coração do homem, e quando nós falamos do homem, nós falamos do ser humano, glória a Deus. Então a palavra do Senhor nos diz, meus amados, que quando a palavra de Deus ela é lançada, ela é como uma semente, aleluia, como uma semente lançada em uma terra, e essa terra, meus amados, ela pode ser uma terra fértil, que vai receber aquela semente, glória a Deus, e aquela semente ela vai germinar, louvado seja o nome do Senhor, e aquela semente germinando, meus amados, ela vai produzir frutos, louvado seja Deus. Então, meus amados, a palavra do Senhor, do qual nós acabamos de ler, está dizendo, irmãos, que era fruto de um trabalho missionário. Paulo, Silvano, Timóteo, glória a Deus. Irmãos, ali semearam a palavra de Deus, levaram a palavra do Senhor. E aqui no versículo 2 está dizendo: damos sempre graças a Deus por vós, mencionando vós em nossas ações e sem cessar. Aleluia. Então, meus amados, aquele povo que ali estava situado, que ali estava buscando a presença de Deus, aleluia, havia por trás daquele povo alguém, meus amados, depois de ele semear a semente, depois de levar a palavra do Senhor, está dizendo, mencionando
lembrando-vos em nossas orações e sem cessar. Glória a Deus. Então, meus amados, nós podemos dizer que por trás havia um povo que estava clamando ao Senhor. Havia alguém, meus amados, que estava preocupado com aquele povo, para que realmente, meus amados irmãos, aquela semente do Evangelho brotasse, aquela semente, meus... Aleluia. Recordando-nos, versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus amados, havia muitos frutos bons, povo que se apresentava ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos olhar ali no capítulo 15 de João, quando ali o próprio Jesus ele falava, né? Glória da oliveira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Ali o Senhor Jesus ele vai dizer, meus amados, que nós éramos jambuzeiros bravos. Louvado seja Deus. Nós éramos algo, podemos dizer, meus amados, algo inútil, algo que não tem valor. Jambuzeiro bravo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando esse jambuzeiro bravo, louvado seja Deus, que éramos nós, que andávamos como uma palha lançada ao vento, assim era a nossa vida, assim era a minha vida, assim era a sua vida. Mas quando nós um dia ouvimos a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós éramos como a terra. Para você fazer uma plantação, primeiro você tem que limpar aquele lugar, você tem que tirar o mato, aleluia, você tem que ali adubar aquele lugar, para que então depois você lança aquela semente. Louvado seja Deus. Então, meus amados, muitas vezes é a maneira que Deus vai trabalhando nas nossas vidas. O homem, quando ele está longe de Deus, meus amados, e ele ouve falar da palavra do Senhor, muitas vezes ele vai querer fugir, ele vai querer escapar, ele não vai querer ouvir a palavra de Deus, mas Deus vai trabalhando, aleluia. Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, vai trabalhando naquele coração, naquela vida. É a mesma coisa que o lavrador, quando ele está ali preparando uma terra, ele não pode jogar aquela semente muitas vezes naquele lugar, sem antes preparar o lugar. Então, meus amados, Deus vai trabalhando nos corações, Deus vai trabalhando na mente, Deus vai trabalhando, aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, assim aconteceu naquele povo de Tessalonicenses, né? Recordando-nos diante de Deus, nosso Pai, a onerosidade da vossa fé, a abnegação do amor e da firmeza da vossa esperança em o nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 4, reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, ali apóstolo Paulo e seus companheiros, seus missionários, ali estava dizendo: olha, é de Deus a vossa eleição, porque suportaste a tudo, aleluia, e permaneciste. Aqui está dizendo do vosso amor, da vossa firmeza. Nós reconhecemos a vossa eleição, porque o nosso evangelho não
chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós, e por amor de vós, glória a Deus, aleluia. Então, meus amados, aquele povo, aquela igreja recebeu a palavra de Deus, mas aqui está dizendo, em poder, no Espírito Santo, louvado seja Deus, aleluia. Aquele povo tinha recebido a palavra de Deus, eles tinham visto, meus amados, os sinais, eles tinham contemplado a operação do Espírito Santo. Eu acredito, irmãos, que no decorrer do tempo em que aquele povo recebeu a palavra de Deus, meus amados, eles podiam observar nas famílias o que estava acontecendo. Eles puderam observar a diferença nas famílias que ali se reuniam para adorar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra chegou, e Deus operando, e Deus manifestando, e Deus confirmando. Louvado seja Deus, em sinais, em prodígios, em maravilhas, meus amados, porque onde chega o Evangelho do Senhor, onde chega a palavra de Deus, as maravilhas vão acontecer, os sinais vão acontecer, as obras das trevas vão se dissipar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 6: com efeito, vós tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meia tribulação. Então, meus amados, aquele povo, eles tinham se tornado imitadores. Eles tinham não somente imitadores, mas uma referência. Aleluia. Imagine só, meus amados, naquela época, né? Glória a Deus, em que não tinha toda essa tecnologia, né, para se expandir, né, os acontecimentos. Mas, irmãos, quando em outras igrejas se reuniam, e ali, conforme aqui a palavra de Deus está dizendo, meus amados, era mencionado aquela igreja de Tessalônica. Irmãos, eles viraram uma referência, ou seja, havia uma postura naquele povo, um temor a Deus, aleluia. E o Espírito Santo do Senhor, meus amados, ali fazia coisas maravilhosas. Glória a Deus. E a sua referência foi para longe. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Uma referência na presença do Senhor. Glória a Deus. Um modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Glória a Deus. Irmãos, veja como é bom quando alguém, meus amados, tem um testemunho de vida. Tem um testemunho de vida por onde ele vai. Irmãos, por onde ele vai, irmãos, tem um testemunho de vida. Aleluia. Ou seja, o Senhor confirma a sua palavra. O Senhor, meus amados, não o deixa confundido. Aleluia. Mas é notório, louvado seja Deus, é notório o agir de Deus, é notória a manifestação do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados,
podemos também ser uma referência. Podemos também ser uma referência, meus amados, em meio a essa época que estamos vivendo. Glória a Deus, a ser uma referência. Aleluia. Porque o nosso Deus não mudou. Porque o nosso Deus continua o mesmo. Versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Louvado seja Deus. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela se repercutiu positivamente. Aleluia, glória a Deus. Eles diziam: olha, e nós não precisamos acrescentar mais nada, porque, meus amados, porque o Evangelho do Senhor, ele estava progredindo, porque o Evangelho, meus amados, através ali daqueles missionários, aleluia, estava atravessando barreiras, aleluia, estava destruindo as muralhas, e o nome do Senhor, meus amados, era glorificado, porque o povo, meus amados, eles não somente ouviam a palavra de Deus, mas a palavra que eles recebiam estava produzindo fruto em suas vidas. Aleluia. Estava agregando em suas vidas valores. Estava agregando em suas vidas, louvado seja o nome do Senhor, o amor de Deus, aleluia. O amor de Deus, meus amados, estava ali fazendo coisas maravilhosas, fazendo, meus amados, que aquele povo santificasse em suas vidas. E o apóstolo Paulo ali, como nós acabamos de ver, que mesmo aquele povo, em meio à tribulação, glória a Deus, eles perseveraram. Em meio à tribulação, meus amados, eles estavam ali firmes na presença de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo do Senhor, meus amados, ia trabalhando. E o Espírito Santo do Senhor, irmãos, aleluia, ia ali naquelas famílias, aleluia, fazendo coisas maravilhosas, aleluia. Os dons do Espírito Santo, irmãos, era derramado, as maravilhas aconteciam, era notório, meus amados. E hoje, no presente século que estamos vivendo, em meio a tantas turbulências, em meio a tantos desafios, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Será, meus amados, que nós somos uma referência no mundo espiritual? Será que nós, como povo de Deus, também somos uma referência? Aleluia. Quando muitos naquela época, aleluia, recebiam a notícia de Tessalônica, e eles testificavam entre eles, dizendo: olha, lá em Tessalônica, Deus está operando grandemente. Lá em Tessalônica tem um povo, aleluia, que tem muito desejo de buscar a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus, de entrar na intimidade com o Senhor. Aleluia.
Tem um povo que busca intimidade com o Senhor, que busca perseverança na presença de Deus, ainda que venha as turbulências. Arabachai, Aramanasuriandarai. Aquele povo em Tessalônica, meus amados, eles passaram por tribulações. Nos conta a palavra de Deus, meus amados, que mesmo o apóstolo Paulo, muitas vezes, meus amados, ele tinha que sair daquela cidade, quase que corrido das perseguições. Aleluia! Mas o povo, irmãos, já tinha ouvido a palavra de Deus. Aquela semente do Evangelho, irmãos, estava disseminando um fruto muito glorioso, um fruto de esplendor. Aleluia! Alabasai, Amandarai, Suriandarai, Oriandarabá, Suriandarai. Aleluia! Aleluia! Os frutos do Espírito Santo, meus amados, estava sobrepondo aquela grande tribulação, estava sobrepondo as dificuldades daquela época, daquela cidade, daquele povo que recebeu a palavra de Deus. O que nós podemos aprender, meus amados? A palavra do Senhor, meus amados, ela fala que a seara é grande. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Ou seja, poucos são aqueles que se colocam na presença do Senhor e dizem: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para levar a sua palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque muitos ainda precisam ser alcançados, meus amados. Muitos precisam ainda receber aquilo que um dia nós recebemos, aquilo que um dia alguém transmitiu a nós, e nós recebemos aquela palavra como uma terra fértil, como uma terra que estava pronta para ser semeada, que estava livre da sujeira e recebeu a palavra de Deus. Aleluia! Podemos profetizar no nome de Jesus Cristo que a palavra, como o apóstolo Paulo, certa vez, mesmo ele estando ali preso, ele dizia: todavia a palavra de Deus, ela está livre. A palavra de Deus, ela não está presa. Aleluia, glória a Deus. E Deus, o Senhor, meus amados, Ele nos convida a semear. Ele nos convida a prepararmos a terra, a prepararmos a terra, a levarmos a semente. Glória a Deus. Irmãos, que grande alegria, que gozo na alma, irmãos, né? Que gozo na alma era para Paulo, Silvano, Timóteo, né? Ao saber que aquela igreja, que um dia, irmãos, eles ali anunciaram a palavra de Deus, em meio a tribulações, a perseguições, mas eles levaram a palavra do Senhor. Aleluia. E agora eles viam os frutos. Ele viu, irmãos, o povo ali testemunhando, o povo, irmãos, ali recebendo a bênção de Deus, o povo ali sendo libertos para uma caminhada na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, último versículo, glória a Deus, versículo 10: para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glória a Deus.
Então, meus amados, ali encerrando, né? Apóstolo Paulo, e ali, aquela equipe, né? Aleluia, eles diziam: olha, vós vos convertestes a Deus, vos convertestes dos ídolos, para servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, para guardardes do céu a seu Filho, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus amados, aquela igreja, aquele povo, irmãos, eles deixavam uma falsa esperança. Irmãos, a sua fé estava firmada em uma falsa esperança. Porque a palavra de Deus está dizendo que a esperança deles estava nos ídolos. Glória a Deus. Mas aquilo já era página virada. Glória a Deus. E agora aquele povo, meus amados, eles ansiavam, eles esperavam, não mais nos ídolos, mas, como aqui está dizendo, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, meus amados, aquele povo, eles saíram do estado de desesperança, do estado, meus amados, de uma confiança não verdadeira, para um estado de uma esperança maravilhosa, de uma esperança, meus amados irmãos, de saber que agora eles caminhavam com o rumo certo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles caminhavam, meus amados irmãos, com esperança. Aleluia. Que a palavra de Deus, meus amados, ela renova a nossa esperança, ela renova a nossa fé. Ela nos dá, ela nos traça um caminho, ela nos traça um alvo. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, aquele povo já não era mais como uma palha lançada ao vento, mas sim, eles tinham sobre os seus pés o firme fundamento. Glória a Deus. Eles tinham sobre seus pés uma base. Aleluia. Aleluia. Irmãos, me faz lembrar nesse momento, glória a Deus, quando nós olhamos ali no capítulo, no livro de Josué, meus amados. Aleluia. Para nós finalizarmos, irmãos, é algo que muito assim acrescenta a nossa fé. Aleluia. Quando Josué, meus amados, após conquistar aquela terra, aleluia, conquistou aquela terra prometida ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, e a palavra do Senhor nos diz que estava Josué agora, irmãos, desfeito de todos aqueles temores, porque aqueles homens que veio sondar a terra, irmãos, eu sei que todos os irmãos conhecem essa passagem, quando estava ali, irmãos, para chegar na terra prometida, Moisés disse: olha, prepara aqui 10 homens, para que vá sondar a terra, para que vá na terra do qual o Senhor prometeu. Manda os espias para sondar aquela terra, para que Ele nos conte o que tem naquela terra de verdade, porque nós viemos de longe, nós passamos pelo sol escaldante, irmãos, muitos tinham ficado para trás,
Muitos daqueles que haviam murmurado contra o Senhor, meus amados, eles não conseguiram chegar, aleluia. Muitos que murmuravam não conseguiram chegar. E ali estava Josué: olha, essa terra é para tal tribo, essa terra é para tal tribo, aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz, meus amados, que de repente se levanta Caleb, aleluia, aleluia, glória a Deus. Se levanta Caleb e fala: olha, Josué, você se lembra quando Moisés ainda era vivo, ele prometeu para mim, aleluia, ele prometeu terra para mim, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Presta atenção, irmãos. Ele prometeu. Eu tinha 44 anos quando isso aconteceu. Passados-se 40 anos. E hoje, Josué, a minha força é, aleluia, glória a Deus, a minha força é a mesma. Quando eu tinha 44 anos, é a mesma força, aleluia. Ou seja, eu estou preparado, se for possível, para ir para a guerra. Se for preciso, eu vou para a guerra, para tomar posse daquilo que Deus tem preparado para mim. Louvado seja Deus. O que isso nos ensina, meus amados irmãos? O que isso agrega para a nossa vida? Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a tua caminhada, não importa, meus amados, o quanto tempo você, quem sabe, tem esperado uma promessa de Deus. Caleb, ele soube esperar. Caleb e Josué, quando estavam, irmãos, para ver aquela terra do qual o Senhor havia prometido, os homens que estavam ao seu lado, eles se acovardaram, eles ficaram com muito medo. Mas Josué e Caleb, irmãos, ao chegar diante de Moisés, ao falar da terra, ele disse: olha, a terra do qual nós fomos olhar, a terra é muito boa, aleluia. Irmãos, aqueles outros homens, com medo, eles falavam: olha, irmão, veja a diferença, irmãos, aquele que tem uma visão celestial, que tem uma visão de Deus, que não se atemoriza, mas que vê os frutos, mesmo em dificuldade, meus amados, ele vê algo maravilhoso. Irmãos, aqueles homens, eles diziam: olha, a terra do qual nós fomos ver é terra de gigantes. E era verdade, é terra de gigante. Aqueles gigantes, eles matam. E era verdade, irmãos, era verdade, não era mentira. Era um povo terrível, aleluia, glória a Deus. Era um povo terrível, verdade. E eles diziam: olha, nós vamos ser massacrados. Irmão, se fosse olhar com os olhos carnais, se fosse olhar, irmãos, com os olhos da carne, sim, irmãos, ficaria com medo. Mas Josué e Caleb se destacando e dizia: não, se Deus for conosco, como pão nós vamos devorá-los. Como pão nós vamos devorar, glória a Deus, aleluia, irmãos. E realmente Deus fez coisas maravilhosas, Deus cumpriu a sua palavra. E agora Caleb chega, irmãos, e fala da sua força, do seu físico, dizendo: olha,
Quando o Senhor me prometeu, eu tinha 45 anos. Irmãos, mais de 40 anos havia passado, mas as suas forças não mudaram. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim é, meus amados, na nossa vida, quando nós caminhamos na presença do Senhor, quando nós labutamos na presença desse Deus, que aqui está dizendo, nesse versículo 9, pois Ele mesmo no tocante a nós proclamam. Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertesses a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nos colocamos em pé, meus amados, aleluia. Então, meus amados, havia uma força sobrenatural que movia aquele povo, havia uma força sobrenatural que não os intimidava, aleluia, mas que faziam com que eles sobressaíam em todas as dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Caleb, meus amados, ele tinha o vigor do Espírito Santo renovando a sua vida a cada dia, aleluia. Você imagina, meus amados irmãos, você esperar por 40 anos para se cumprir uma palavra, para se cumprir uma promessa, mas era de Deus, mas era uma promessa de Deus, não era promessa do homem, mas do Senhor. Aleluia. Quais são as promessas que o Senhor te fez? Quais foram as promessas que o Senhor fez na sua vida? Aleluia. Deus pergunta nessa noite: quais foram, meus amados? Quais foram as promessas que o Senhor te fez? E você tem esperado no Senhor, aleluia, e você tem esperado, pois saiba que o Senhor, o mesmo Deus que prometeu para Caleb, e não somente, meus amados, prometeu para ele, mas lhe deu forças para que ele esperasse no Senhor o momento certo do cumprimento da palavra de Deus. Posso dizer em nome do Senhor Jesus nessa noite que o Senhor, Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele tem te prometido. O Senhor vai cumprir no mínimo detalhe tudo aquilo que Ele tem te falado, porque você tem perseverado na presença de Deus, assim como Caleb, assim como Josué. Irmãos, eles enfrentaram todos os desafios, eles enfrentaram o inimigo, eles enfrentaram aqueles gigantes que eram assassinos, que não temia a ninguém, mas houve um Deus que estava à frente de Josué e Caleb para derrotar aqueles malignos e dar a bênção e dar a vitória. Aleluia, aleluia. Caleb dizia: as minhas forças são a mesma, as minhas forças são a mesma, porque o Senhor tem renovado as minhas forças. Porque Caleb, irmãos, ele não estava caminhando na sua própria força, não
Deus, cada dia, Deus em cada época, estava renovando as forças daquele homem de Deus. Então, meus amados, nós vemos em Tessalonicenses um povo que se tornou referência de fé, referência de dedicação, referência de busca constante na presença do Senhor. Aleluia. E era uma referência, glória a Deus. Deus pode fazer de cada um de nós, meus amados, uma referência nessa época, nessa geração que estamos vivendo. Deus pode fazer, porque é o Espírito Santo do Senhor que capacita. Porque se nós nos acovardarmos, meus amados, se nós dissermos não quero fazer, Deus vai levantar outros. Deus vai levantar quem está lá na ruína. Deus vai levantar aquele que, quem sabe, nesse momento está comendo da podridão. Deus levanta e fala: vai lá, faça a minha obra. Levanta. Aleluia. Mandará. Louvado seja Deus, meus amados, os conhece a cada um de nós. Aleluia. Conhece as nossas inquietações, conhece as nossas fragilidades. Se nós olharmos ali para o Apocalipse, nós veremos quando, meus amados, João, ele olhando, ele viu o Senhor, que tinha os olhos como chama de fogo, meus amados, como chama de fogo, é o olhar do Senhor, aleluia. Ou seja, nada se esconde diante da sua presença, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor. Agradecemos, Senhor. Aleluia. Você tem nos sustentado. Aos olhos de muitos, Senhor, queria ver nós destruídos, Senhor. Aos olhos de muitos, Senhor, quem sabe muitas vezes que estão ao nosso redor, queria ver um mau testemunho, Senhor. Queria ver em nós uma mancha, para que o Senhor nos acusasse. Mas o Senhor conhece, aleluia. O Senhor conhece, Senhor, cada vida. Conhece, Pai, o interior de cada vida, de cada um tem, Senhor, de cada um que tenta mais esse altar, o Senhor conhece. Conhece, Senhor, o interior de cada vida. Conhece o fruto, Senhor, de cada um, meu Deus, na tua presença, Senhor. O Senhor renovou as forças de Caleb, Pai. Com 85 anos as forças eram mesmas. As forças eram a força de um jovem. Eram as forças de um jovem. Que a tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor renova as nossas forças. O Senhor renova as nossas forças para nós caminharmos. O Senhor está conosco, Pai, mesmo, meu Deus, em meias aflições, em meias tribulações. O Senhor está conosco como um poderoso guerreiro, Senhor. Senhor, conhece, Pai, cada vida nessa noite, Senhor. O Senhor, o que cada irmão tem, Senhor, esperado em Ti, Senhor. Caleb esperou
E ele perseverou, Senhor. Ele perseverou na tua presença. Ele creu no sobrenatural, Senhor. Assim também nós te pedimos, Senhor, vem cumprir em nós o sobrenatural, Senhor. Vem cumprir, Senhor, o sobrenatural. Aleluia. Vem, Senhor. Vem quebrando as correntes, Senhor. Tira, Senhor, todo impedimento, Pai. Tira tudo que não presta, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, amada, Suriandarai. Andarama, Suriandarai. O Senhor conhece, Pai, aqueles, Pai, que te buscam em espírito e verdade, Senhor. Nos ajuda a sermos uma referência, minúscula que seja, Senhor, porque a glória não é para nós, Senhor, a glória é para ti, Senhor, a glória é para o Senhor. Aleluia. Nós estamos crendo nas tuas promessas, Senhor. Nós estamos crendo, aleluia, que as barreiras vão cair, que as barreiras estão caindo, que o Senhor está à frente, Pai. Assim como o Senhor, meu Deus, guardou aquele povo no deserto, Senhor. Quando a noite, Pai, aquela nuvem se transformava numa tocha de fogo, Pai, para que eles não morressem de frio. E quando a nuvem era de dia, Senhor, era uma nuvem que os cobria, que os guardava, que os protegia. Oh Deus, dá força, dá vigor. Dá vigor, Senhor, dá vigor, amadele, andarai, dá destreza, Senhor, dá discernimento, Pai. Meu Deus, te agradecemos, Senhor, tudo que tens realizado, Pai. Te agradecemos, Senhor. Contempla, Senhor Jesus. Contempla, Senhor, meu Deus, com os olhos como chama de fogo, Senhor. Senhor, opera, Pai. Derrama o seu discernimento, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Quero agradecermos a oportunidade, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a presença de todos, agradecer a Deus pela mensagem. Culto quarta-feira lá no Fazendinha, nosso novo ponto de pregação. Ainda a gente vai estar aqui, vai estar ministrando, amém? Mais algum aviso? Sábado, culto às 20 horas e domingo de novo culto às 18 horas. Terça, na outra, estará iniciando a tarde da bênção. Estará ministrando Leicimar, missionária Leicimar. Amém? Oremos. Senhor, Deus, meu Pai, agradecemos pela palavra de hoje, papai. Senhor amado, quem estava atento, Pai, a sua palavra, pôde, Pai, absorver o que o seu Espírito quis dizer a nós, papai amado. Senhor amado, venha também, papai, orar pela nossa semana, papai. Que seja uma semana abençoada, papai, e que nossas famílias continuem na presença do nosso Louvado seja Deus, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do